Gustavo, falando agora um pouquinho, eu até trouxe os dados aqui do PMI, inclusive agora nos Estados Unidos, né? Saiu o PMI de serviço, PMI de compras também por lá. E aí a queda foi até, né, menor do que o esperado. Esperava a queda até maior pelo mercado. Isso muda em alguma coisa a decisão aí do Banco Central americano? Isso sinaliza alguma coisa já pra gente, na sua opinião, ou não? Isso eu acredito que não muda, isso só vai reforçar quem tem aquela vontade que o Banco Central americano não suba tanto a taxa de juros. Você vê que tem uma parcela bem relevante dos investidores que fala que 3,5 já é um patamar alto, algo que eu acho que é improvável. O Banco Central americano reforça que não, que ele vai priorizar o combate à inflação. A gente ainda tem uma taxa de desemprego em 3,6 nos Estados Unidos, que é extremamente baixa. Você viu algo antes da pandemia praticamente num nível baixo também. Mas antes disso, desde 2002, que não tinha uma taxa tão baixa, ou antes disso, e a questão de vagas que você estava comentando, tem vagas abertas nos Estados Unidos, mais de 11 milhões. Isso também, há mais de década que você não vê a quantidade de vagas tão alta, de vagas abertas, e as contratações não batem um pouquinho mais da metade, são mais de 6 milhões por mês, mas não conseguem preencher as vagas. Desde o final da pandemia que abriu essa boca de jacaré gigante entre vagas abertas e quantidade de pessoas sendo empregadas mês a mês. Então, o mercado de trabalho continua muito forte, muito aquecido nos Estados Unidos, o que vai gerar ainda um pouco mais de inflação via ganhos salariais. Então, as pessoas estão fora, observando que tem praticamente 2 vagas para cada uma delas, elas vão pedir mais salário. Gustavo, agora falando da expectativa do mercado de hoje para a divulgação da ata do Fed ali, né, do último Comitê Federal de Mercado Aberto do Federal Reserve, deve ser divulgado então às 3 horas da tarde. O que a gente pode esperar deste documento? Como é que o mercado já está reagindo aí na expectativa desse documento? Eu acho que tem que ficar atento às opiniões exatamente dos dirigentes, não foi uma reunião tão consenso assim. Então, por que eles definiram que 0,75 era adequado, se eles acham que agora é o ritmo, se 0,75 foi algo bem específico e a reunião de julho já seria ideal voltar para 0,50 e procurar uma outra pista sobre o patamar final do ciclo, se eles já dão algum tipo de indício de até qual nível eles vão chegar de juros. Acho que é mais nessa linha. Falando agora sobre a alta dos juros aqui no Brasil e no mundo, né, que vem beneficiando praticamente todos os ativos de renda fixa. Aliás, eu agora há pouco trouxe aqui também dados, né, de quanto que os fundos conseguiram, né, bater aí de recolhimento nesse primeiro semestre do ano, né, em detrimento, claro, dos ativos de risco. No primeiro semestre, como a gente, né, viu, a gente teve aí um dado bem positivo relacionado à renda fixa. Todos os investimentos terminaram o período no azul, né, pertenciam a essa classe de ativos. Como que o investidor pode se preparar para esse segundo semestre de 2022 na renda fixa? Permanece uma crescente, na sua opinião, ou não tem força para poder ir para mais, né, para ir além do que isso, já que a gente sabe que a taxa de juros está chegando ali, né, no patamar que o mercado já espera realmente que o Copom vai elevar? Eu acredito que ainda tem espaço para, inclusive, os investidores aumentarem um pouco mais a exposição em renda fixa. Conservador, a gente tem tudo em renda fixa nas recomendações. Moderado a gente já subiu de 65 até para 70. E arrojado já está quase no limite a 45. Até não fugindo muito do que as outras casas também estão recomendando. Mas eu entendo que para esse período, principalmente eleitoral, volatilidade alta, aquele que é moderado, que é o mais delicado, né? Que em outros momentos a gente aumentou bastante a exposição em renda variável, agora a gente dá um passo atrás, entende que para esse período faz mais sentido ele aguardar um pouco mais, porém, não acho que também significa que você precise colocar todos os ovos em renda fixa, acho que tem espaço sim para renda variável. Agora, se existe estratégia, você dentro da renda fixa ainda deveria priorizar um ativo mais pós-fixado, é verdade que a gente está chegando ao final do ciclo, mas isso não é 100% dado, o Banco Central não cravou que vai parar, e a gente está vendo algumas medidas que podem ser gatilhos de inflação para o próximo ano, como toda essa PEC que está sendo discutida agora, que pode trazer uma herança para o 2023 de inflação um pouco mais alta, então talvez essa inflação talvez tenha pedidos para subir juros em momentos posteriores. Então, ainda prioridade em pós-fixado. Entre pré-inflação, acho que seria uma divisão quase igual. Então, não, acho que é priorizar pós e o resto ter na carteira, mas com menos participação.